Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o nosso Enfermagens número 50. Trago aqui, pessoal, dois julgados bem importantes da terceira sessão do STJ, uniformizadores. Primeiro julgado em recurso especial repetitivo envolvendo o tema da prescrição. O acórdão confirmatório de uma sentença condenatória também é marco interruptivo da prescrição? Vamos ver uma evolução jurisprudencial no Tribunal da Cidadania. O segundo julgado também é da terceira sessão e é num conflito de competência, uma situação bem interessante, um caso concreto que poderia pegar muita gente aí de surpresa, porque envolve falsificação de selo, de ministério, envolve também transnacionalidade da conduta, e em que pese isso, o STJ afirma a competência da Justiça Estadual. Vamos entender por quê. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Hoje um Enfermagens com um número cabalístico, né? Número 50. Bom, eu trago dois julgados, professor, ambos do STJ. O primeiro deles, bem interessante, é da segunda sessão, um recurso repetitivo, o tema 1145. O STJ vai definir se o empresário rural, principalmente aquele empresário rural pessoa física, se ele precisa estar ou não registrado na junta comercial há mais de 2 anos para requerer a recuperação judicial, ou se basta o mero exercício da atividade empresarial rural sem registro, por esse período de 2 anos. E o segundo julgado que eu trago é bem interessante, é uma questão de ordem que foi decidida pela Corte Especial, que analisa a nova lei que alterou o Estatuto da Advocacia, né, o Estatuto da OAB, que previu a possibilidade de sustentação oral pelos advogados quando do julgamento do agravo regimental. O STJ vai ver se essa norma que previu essa possibilidade de sustentação oral cabe ou não interpretação ampliativa, interpretação extensiva, ou se está restrita às hipóteses literais da norma. Pessoal, vamos começando então com o primeiro julgado, um repetitivo, julgado pela terceira sessão do STJ, tema 1100, envolvendo a prescrição penal. Estava em jogo aqui, pessoal, o inciso 4º do artigo 117 do Código Penal. Lá se fala que o acórdão confirmatório, na verdade, o acórdão de segunda instância, né, em uma ação penal, se discute se ele seria ou não marco interruptivo da prescrição. O artigo 117, inciso 4º, literalmente, ele fala em acórdão condenatório recorrível. Se fala da sentença, né, condenatória, publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. E aí, pessoal, a dúvida se nós teríamos a interrupção da prescrição somente no acórdão condenatório que vem como primeira condenação no caso, ou seja, depois de uma sentença absolutória, ou então o acórdão que confirma uma condenação também seria marco interruptivo, assim como a sentença condenatória. Em termos de evolução jurisprudencial, para a gente compreender aí também o outro lado, né, a outra tese, nós tivemos essa nova redação trazida em 2007, ainda pela Lei 11.596, mas o STJ, e na doutrina a maioria vinha nesse sentido, entendia que o acórdão confirmatório da condenação não interromperia a prescrição, só o acórdão condenatório que condenasse alguém absolvido em primeira instância. E por que se entendia assim? Uma interpretação sistemática. Nos incisos 2 e 3 do artigo 117 do Código Penal, nós temos dois marcos interruptivos próprios para o rito escalonado do Tribunal do Júri. E lá nós temos a sentença de pronúncia como marco interruptivo e o acórdão que confirma a pronúncia também como marco interruptivo. Lá no inciso 4º do mesmo artigo 117, não se fala em acórdão confirmatório, se fala em publicação da sentença condenatória ou acórdão condenatório recorrível. E aí se dizia que o legislador não tinha entendido por interromper a prescrição no acórdão confirmatório de uma condenação fora do júri, porque se ele o quisesse, ele teria dito da mesma forma como disser em relação ao rito do júri.
Embora tenha sentido também nessa interpretação, prevaleceu no Supremo o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação sempre vai interromper a prescrição. Sempre, pessoal. Independentemente da sentença ter sido condenatória ou absolutória, independentemente de ter havido aumento, manutenção ou diminuição da pena. Então, ainda que o réu interponha um recurso de apelação, se o tribunal mantém a condenação, mesmo que diminuindo a pena, dando provimento ao recurso nessa extensão de apelação do réu, ainda assim haverá interrupção da prescrição. O STF fixou pelo plenário essa concepção e o STJ passou a se adequar mais recentemente a esse posicionamento do plenário do Supremo. Já o fazia por meio das duas turmas, da quinta e da sexta turmas. E agora, em repetitivo, ele, de uma vez por todas, consolida essa nova orientação no tema 1100. Então, com isso, pessoal, prevaleceu a linha do Supremo, de que, em que pese esse outro argumento, por outro lado, quando nós temos um acórdão que confirma uma condenação, ele também é um acórdão condenatório. E logo se enquadra gramaticalmente na hipótese do inciso 4º. Embora não se fale ali em acórdão confirmatório de condenação, o acordo que confirma uma condenação, ele também é condenatório. Mais do que isso, o STJ também lembrou aqui a importância desse marco interruptivo, um sistema que permite um número muito grande de recursos por parte do réu, e não raro recursos com natureza meramente protelatória e visando o reconhecimento de uma prescrição, é uma interpretação mais apropriada, e aí o STJ falou numa interpretação finalística também da norma, que se reconheça que o acórdão confirmatório de uma condenação, ele também será marco interruptivo. E aqui, pessoal, o STJ também invocou o próprio intento do legislador com a Lei 11.596 de 2007, porque antes não se falava em acórdão condenatório. O inciso 4º ele só falava em pela sentença condenatória recorrível. Depois da Lei 11.596 de 2007, passou a falar em publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Então, antes só se falava em sentença. O legislador colocou o acórdão com a intenção, segundo o STJ, de que também o acórdão confirmatório da condenação viesse a interromper. Porque antes, quando se falava em sentença condenatória, se a condenação viesse pela primeira vez na segunda instância, se entendia que era possível a interrupção. Então, o legislador não teria mudado nada, ele teria mudado a redação, mas não teria inovado nada propriamente. E, numa interpretação finalística, o STJ disse que a finalidade da norma era exatamente de que o acórdão confirmatório interrompesse. Então, guardemos bem, recurso de apelação contra uma sentença condenatória ou absolutória, ele sempre interrompe a prescrição, independentemente do resultado desse recurso de apelação, mesmo se ele for acolhido para diminuir a pena do réu. Então, seja se ele tenha condenado depois de uma sentença absolutória, seja se esse acórdão tenha mantido uma condenação, mas aumentando uma pena num recurso do MP, seja se num recurso da defesa e do MP, os dois tenham sido improvidos, ou seja, mantida a condenação e a mesma pena, e seja num recurso de apelação da defesa que tenha sido acolhido para diminuir a pena. É irrelevante. Se manteve uma condenação, é marco interruptivo da prescrição. E interessante também, para finalizar, que o STJ fala, né, e que essa alteração ela é bem-vinda, na medida em que a prescrição ela acaba gerando na sociedade um descrédito do Poder Judiciário e do sistema criminal como um todo, porque
é ruim, né, pessoal? Quando se tem uma condenação já depois de uma longa instrução e a prescrição acaba extinguindo a punibilidade. No Brasil, a gente tem algumas jabuticabas, né? Prescrição retroativa só existe no Brasil. Por outro lado, né, nós temos uma prescrição pela pena em concreto, que muitos discutem se deveria ou não existir, que também favorece muito o réu. Então, em que pese, né, nós tenhamos aí um regime bem favorável da prescrição, fato é que ele gera um descrédito quando há uma extinção da punibilidade por uma ineficiência do aparato de justiça, né? Então, com isso, o marco interruptivo acaba diminuindo e muito, é uma decisão que tem um impacto muito grande, diminui muito o reconhecimento de prescrição no âmbito penal. Perfeito, Gabriel. Eu só colocaria a observação que tu falaste que é independentemente do julgamento do recurso, né? Eu acho que se for absolutório, se realmente livrar totalmente de pena, aí eu acho que não interrompe, né? Exatamente, porque ele tem que confirmar uma condenação. Então, se o recurso de apelação for acolhido para absolver, não vai interromper, e muito bem lembrado, Felipe, para esclarecer para o pessoal, tem que manter a condenação, mesmo que diminuindo a pena, mesmo que acolhendo o recurso da defesa para diminuir a pena. Mas se houver absolvição, não vai, em segunda instância, não vai interromper, e, consequentemente, a partir dali, a gente já também vai falar em prescrição pela pena em concreto, porque o MP, se ele já recorrer, se ele não tivesse recorrido, a gente já falaria a partir da sentença, né, com o trânsito julgado pela acusação. Mas se ele recorreu e foi improvido o recurso, ali nós já também falamos em prescrição retroativa ou superveniente, com base na pena em concreto. Eu acho que está perfeito, Gabriel, eu concordo. Acho que se você for analisar o efeito substitutivo do recurso, para mim é isso mesmo e sempre foi. Eu sempre concordei, no caso, com a posição que o Supremo adotou. E E o STJ interessante agora. que muito bem apontou, Felipe, o STJ também lembrou esse amplo efeito substitutivo, translativo do recurso de apelação para fins de interrupção no marco prescricional. Então vamos para o próximo, temos também outro repetitivo, né, Felipe, agora no direito empresarial. Exatamente. Foi julgado pela segunda sessão, professor Gabriel, que reúne exatamente a terceira e quartas turmas do STJ, né? Qual era a situação? Na verdade, ele manteve a jurisprudência, não teve uma virada jurisprudencial, não. Confirmou que as turmas já decidiam. Qual é o problema concreto para o pessoal de casa entender, né? Principalmente nos estados do centro-oeste brasileiro, né, que são muito fortes em agronegócio, é muito comum que o empresário rural seja chamado produtor rural. Essa expressão foi até usada pelo ministro relator nesse intuito. É quando você assina os contratos, os documentos, você se apresenta, né, perante o mercado, perante bancos, como pessoa física e você dá o seu CPF. Não existe um CNPJ envolvido. E o que é que acontece nesses estados, principalmente do Centro-Oeste? É muito comum que o produtor rural, né, peça o registro na junta comercial e no dia seguinte, ou pouquíssimo tempo depois, ele ingresse com a ação judicial requerendo a recuperação, né? Judicial para reestruturar as dívidas, etc., para dizer que não tem condições de pagar, crises financeiras, né? Seja por questões climáticas, quebra de safra, seja por crises econômicas. Todos nós sabemos, né, que o meio rural, né, o agronegócio é muito sujeito a altos e baixos, né, pela oscilação natural, né? Não só do preço, dos insumos, dos custos, das mercadorias, enfim, como também por crises financeiras, etc. E o que é que acontece? Essa questão chegou por STJ uniformizar, né? Para quem não é empresário rural, o assunto é indiscutível. Você tem que estar realmente registrado na junta há mais de 2 anos. Se nós formos ler a literalidade do artigo 48, né, da lei de falências e recuperação judicial, a lei 11.101, está lá expresso no caput, no artigo 48, essa condicionante. Eu vou até ler, professor Gabriel. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, no caso da ação de recuperação judicial, né, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda a alguns requisitos que ele vai colocar lá. Aí, esse trechinho, né, exerça suas atividades há mais de 2 anos, é isso que o STJ está interpretando. E por quê? Quando nós temos aquelas aulas, né, de comercial 1, empresarial 1, que vemos o conceito de empresário, as diversas fases, né, fase subjetiva, fase objetiva,
a fase subjetiva moderna, que é adotada pelo novo Código Civil, nós vemos lá, né, o que é atividade empresarial, e nós vemos que, em regra, todo empresário se obriga a fazer o registro, né, na junta comercial, que é a Lei 8935. Qual é o problema? O STJ, interpretando esses dispositivos do Código, chegou à seguinte conclusão: se nós lermos o artigo 966, nós temos a definição de quem é empresário. Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica, que organiza sua produção ou a circulação de bens e serviços. E a doutrina também incrementa, né? Diz que visa o lucro, etc. Né? Para esses empresários, o artigo 967 traz uma obrigação imposta por lei, que ele diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, que é essa lei 8935, lá na junta comercial. Só que qual é o problema? O empresário rural, ele é favorecido pelo CPC, pelo Código Civil. Se nós formos ver o artigo 970, ele traz essa norma principiológica que diz que a lei asseguraria um tratamento favorecido e diferenciado e simplificado, e ele sai jogando várias entidades, né? O empresário rural aparece nesse artigo 970, o pequeno empresário aparece nesse artigo 970, e uma lei de 2021 ainda colocou os times de futebol, colocou um pouco deslocado, é bem verdade, foi no parágrafo único do artigo 971, mas também colocou esse tratamento favorecido, né? Essas associações de futebol, esses times de futebol. E o que é que se entende? Se entende que o empresário rural, a rigor, ele é dispensado de fazer esse registro na junta. Ainda que o STJ interprete, né, que por mais que esse registro seja obrigatório, a eficácia dele é meramente declaratória. Então, assim, o que é que lhe constitui um empresário? Não é o registro, é o fato de você, no mundo dos fatos, exercer a atividade econômica, né, organizar os meios de produção para a circulação de bens e serviços com o intuito de lucro. E isso é o que define a atividade empresária. Esteja você registrado ou não, você já é considerado um empresário. Para a grande maioria dos empresários que não são rurais, o registro é obrigatório, ainda que a eficácia desse registro seja meramente declaratória e nunca constitutiva. Para o empresário rural, se nós formos ler o artigo 971 em conjunto com esse 970, você vai perceber que ele abre uma exceção a esse artigo 967 e coloca que é facultativo esse registro para o empresário rural. Ficava a dúvida, tá, para o empresário rural é facultativo, mas esse registro, né, para o empresário rural, ele é declaratório, ele é constitutivo? Nós tínhamos até um enunciado do CJF que atribuía uma natureza constitutiva para o empresário rural, que era o enunciado 202. E para os outros empresários, era o que estava no enunciado 199 da jornada do CJF, você tinha a eficácia meramente declaratória, não constitutiva. Pois bem, o STJ, por mais que ele não tenha enfrentado expressamente, ele divergiu um pouquinho desse enunciado 202, para dizer o seguinte, que mesmo no caso do empresário rural, esse registro, em relação à atividade empresarial, ele é meramente declaratório. Por quê? Porque o que caracteriza o empresário já é a atividade que ele explora no mundo dos fatos. Então, o produtor rural, que é o termo que o ministro usa, ainda que não esteja registrado na junta, ele é ainda assim considerado um empresário. E ele se valeu até de uma atividade de uma interpretação gramatical do artigo 971, porque ele chama esse produtor rural que não tem registro na junta de empresário. O próprio código lhe dá esse termo mesmo sem o registro. Então, para fins pragmáticos, né, o STJ entendeu que o produtor rural, a contagem da atividade, o prazo do período de 2 anos, que está no artigo 48 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, para o produtor rural, né, para o empresário rural, ela deve ser contada não do registro da junta, mas sim do efetivo exercício da atividade empresarial dele no campo. Então, na prática, o STJ chancelou essa prática, né, em que você, num dia, ingressa com registro na junta, né, com seu pedido de registro, sendo o registro deferido, demora poucos dias, é um procedimento simplificado, né, você estaria apto a ingressar com pedido de recuperação judicial, desde que você já exercesse, né, a sua atividade de produtor rural há mais de 2 anos. É essa a tese que o STJ trouxe. E é interessante, professor Gabriel, colocarmos, né, que tudo que o STJ traz, na verdade, se refere ao passado. Por quê? Porque tivemos uma lei em 2020 que previu e que trouxe mais balizas para
para prova ou para regulamentação de como o empresário conseguiria comprovar esse período. Como o STJ nunca balizou, se admitia quaisquer meios de prova, né, para admitir a atividade, a comprovação da atividade rural, empresarial, inclusive até mesmo prova testemunhal. A partir da Lei 14.112 de 2020, ela colocou uns parágrafozinhos nesse artigo 48, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, ele modificou a Lei de Falências, a prova ela já é um pouco mais amarrada, desde a vigência dessa Lei 14.112. É obrigatório que o empresário, ainda que pessoa física, ele tenha uma escrituração contábil e que essa escritura, ele tenha que ter alguns livros, inclusive balanço, etc., e que esses livros sejam realmente visados ou feitos por contador devidamente registrado. Então, assim, de 2020 para cá, a própria lei estabeleceu balizas de como você conta esse prazo da efetiva atividade, ainda que, mesmo para essa lei 14.112, não se exija que esses 2 anos sejam de registro de junta. Mas a forma de como você vai comprovar isso variaria um pouco, antes dessa lei 14.112 e depois dessa lei 14.112. Mas a tese do STJ é essa, que o prazo de 2 anos se conta do efetivo exercício e não do registro na junta, para o empresário rural. Perfeito, Felipe. E interessante, tu pontou também essa questão da prova, porque não fosse assim, um produtor rural poderia fazer o registro e o pedido, porque fatalmente ele consegue comprovar 2 anos de atividade. O produtor rural, como a gente sabe, normalmente já vinha trabalhando de longa, né? Trabalha com o pai, trabalha, né? O pai trabalhava com o avô, muito comumente ele já tem um vínculo com o meio rural e com essa atividade facilmente comprovável por prova testemunhal, por exemplo, né? Mas com essas questões documentais, né, exigidas a partir ali de 2020, também é bem interessante para o pessoal conhecer essas novas regras, inclusive para os concursos. Vamos passando, eu trago agora um julgado envolvendo direito processual penal, também aqui da terceira sessão, um caso concreto bem interessante que poderia levar muita dúvida aí na hora da sua resolução. Por quê? Porque envolveu aqui um estelionato praticado contra uma empresa sediada na China, a obtenção da vantagem indevida se deu nos Estados Unidos, a fraude envolveu uma empresa situada no Paraná e o estelionatário manteve contato de São Paulo. Então, tinha vários elementos para a gente cogitar aqui de qual juízo seria competente. Além disso, tinha utilização de selo falso do Ministério da Agricultura e nós tínhamos uma transnacionalidade da conduta, a levar dúvidas sobre a existência ou não de uma competência da Justiça Federal ao invés da competência estadual residual, né? Então, era um caso bem interessante por envolver vários aspectos e também a Lei 14.155. Vamos comentar ela na sequência, porque ela foi decisiva para a resolução desse caso. Então, só para vocês se situarem no caso concreto, o que nós tivemos foi uma empresa chinesa que tem uma representação no Brasil em Guararapes, em Pernambuco, e essa empresa fez contatos no Brasil, o representante buscou na internet e achou o estelionatário na internet, né? Ele buscava uma aquisição, encontrou um estelionatário, né, que se fazia passar por uma empresa do Paraná que forneceria esse produto, essa mercadoria que a empresa chinesa queria adquirir. E era um valor extremamente significativo, $500 mil a transação. Encontrei isso na internet sobre. A Siri se manifestando, desculpe. Então, o representante aqui no Brasil conseguiu esse contato e o estelionatário fez o que ele está acostumado a fazer, né? Enganar trouxa. E trouxa qualquer um de nós pode ser, né? Porque tem estelionatário que engana qualquer pessoa, né? Aqui no caso foram os pobres dos chineses ali. Mas o que aconteceu foi que ele apresentou passaporte falsificado, na verdade, não o passaporte em si.
Ele apresentou cópias de um passaporte, cópias digitalizadas de um passaporte, que foram adulteradas, as cópias digitais. O passaporte existia, só que o cara mexeu em dados, mexeu no nome do passaporte como se fosse dele. E, enfim, né, deu uma aparência ali de que ele teria, né, um passaporte, inclusive com as viagens, né, a pessoa demonstra que às vezes tem ali, eu faço, atuo no comércio exterior, aí tem um passaporte com as viagens para a China, para os Estados Unidos, né, para mostrar a atividade dele, e também apresentou uma certificação da Fiesp em São Paulo, falsificada também, logicamente, e apresentou ainda documentação que seria do Ministério da Agricultura, que teria selo do Ministério da Agricultura, para mostrar que essa empresa seria idônea, porque já teria, né, feito, entabulado contratações com o Ministério da Agricultura, enfim, teria documentação, teria uma atuação junto ao Ministério da Agricultura que seria idônea, quando, claro, na verdade não existia. Então vejam que nós tínhamos vários elementos aqui no caso e como que nós resolveríamos essa situação. Foi o que o STJ fez num conflito negativo de competência, porque a empresa chinesa fez uma notícia crimes lá para a Justiça Criminal do Paraná, e essa justiça suscitou um conflito, declinou da competência para a Justiça Federal, que é de Cascavel, no caso ali da considerada, era Nova Aurora está na jurisdição da subseção do Cascavel, conflito negativo, o STJ reconheceu a competência da Justiça Estadual de Guararapes, Pernambuco, para a gente entender como que o STJ chegou a essa conclusão, pessoal. E aí, né, começamos com a definição da justiça competente, estadual ou federal. O que poderia ensejar dúvidas aqui, né? Nós temos que lembrar, em matéria criminal, nós podemos ter competência de justiça especializada ou de justiça comum. Justiça especializada, justiça militar ou eleitoral. Crimes militares, previstos em lei, crimes eleitorais, competência da justiça eleitoral. Não tinha a ver com a especializada, ficava com a justiça comum, que poderia ser a justiça comum federal, nas hipóteses do 109 da Constituição, ou a estadual, que é residual. Quanto à competência federal, por que tínhamos dúvida aqui? Em primeiro lugar, havia uma adulteração envolvendo passaporte, documento expedido pela Delegacia da Polícia Federal, órgão federal. Por outro lado, tínhamos também falsificação de selo do Ministério da Agricultura, órgão federal. Além disso, nós tínhamos a transnacionalidade da conduta, não só porque a empresa vítima era sediada na China, mas sobretudo porque a consumação do estelionato aconteceu nos Estados Unidos, porque a empresa fez o pagamento para os Estados Unidos, ela fez uma transferência para uma conta indicada pelo estelionatário lá nos Estados Unidos, ou seja, o golpe foi muito bem arquitetado, porque aí não pega mais, né, pessoal? O dinheiro está fora do Brasil, imagine a dificuldade. Vai ficar no prejuízo aqui, né? Se a polícia achar, merece um prêmio. E aí, pessoal, nós tínhamos em jogo o artigo 109, inciso 4º, que envolve competência federal criminal quando há prejuízo, há interesses, serviços, patrimônio da União, autarquia federal ou empresa pública federal, e o inciso 5º, que é aquela hipótese de competência federal quando o crime que está sendo processado, ele é previsto em tratado ou convenção internacional. Quanto ao inciso 4º, pessoal, ali, em primeiro lugar, não houve prejuízo propriamente a patrimônio ou serviço da União, autarquia ou empresa pública federal. Aqui só envolvia órgão da União, né? Então não havia nenhum prejuízo. A União não teve nenhum tipo de prejuízo financeiro, patrimonial ou seus serviços. Mas tem o interesse da União, porque envolveu adulteração de passaporte, porque envolveu adulteração de selo do Ministério da Agricultura. Nós temos que lembrar que o interesse da União para autorizar essa competência criminal federal tem que ser um interesse direto, específico, e não meramente indireto, remoto.
Aqui nós tínhamos um interesse meramente indireto, remoto. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura não tinha nada a ver com a situação, isso não envolveu nenhum problema junto ao Ministério da Agricultura, não teve nada além de uma falsificação de um selo para enganar o chinês. Por outro lado, em relação ao passaporte, sequer falsificação de passaporte aconteceu. O passaporte era legítimo. A cópia digital que foi adulterada para mudar o nome, dados, né, do passaporte. Consequentemente, não havia um interesse direto da União. Aí, o inciso 5º, qual é o problema? A jurisprudência vai dizer que, para incidir a hipótese do inciso 5º, o crime deve estar previsto em tratado ou convenção internacional, pelos quais, né, pelo tratado ou convenção, o Brasil se obrigou, se comprometeu perante a comunidade internacional a reprimir esse tipo de delito. Em relação ao estelionato, a gente não tem uma convenção ou tratado internacional pelo qual o Brasil tenha se comprometido a reprimir esse tipo de delito. Por quê? Porque estelionato é crime em qualquer lugar do mundo, né? O fato em si. E normalmente os tratados envolvem condutas novas, ou condutas que muitos estados não dão uma atenção penal. Por exemplo, lavagem de dinheiro. Não era crime que tinha preocupação da comunidade internacional. Veio convenção e o Brasil trouxe a Lei 9.613. Da mesma forma, tivemos isso em matéria de corrupção, tivemos isso em matéria de racismo, enfim, temos convenções específicas pelas quais o Brasil, junto à comunidade internacional e junto a tantos outros estados, a comunidade internacional, todos se obrigam a reprimir. E não há aqui em relação ao estelionato. Vale lembrar também, pessoal, que essa falsificação, seja da imagem digital do passaporte, seja a falsificação do selo ali do Ministério da Agricultura, ou mesmo o documento lá da Fiesp, foram feitas, foram perpetradas para a prática do estelionato. Logo, ficam por este absorvidas. Súmula 17 do STJ vai dizer que quando o falso não tem outra potencialidade lesiva, é absorvido pelo estelionato, princípio da consunção no conflito aparente de normas. Não há concurso formal, o cara não responde pelo falso e também pelo estelionato. A absorção, mesmo que a pena do estelionato seja menor do que uma falsificação de documento público, né? Mas essa é a crítica que se faz à súmula 17. E aí vejam, quando não tem mais potencialidade lesiva, o que é isso? Na prática, pessoal, isso é raríssimo de ser excepcionado na súmula, tá? Teria que ser uma situação em que o cara usou o documento falso para várias finalidades, fora daquela pretendida com a obtenção da vantagem devida no estelionato. Aqui, no caso, só o que se sabia era do estelionato, que foi utilizado por meio dessas fraudes, né? Então, por isso, o caso, a bem da verdade, envolvia a súmula 17, princípio da consunção. E aí, pessoal, definida a competência residual da Justiça Estadual, nós ainda teríamos dúvida, né, sobre a competência territorial. Por quê? Porque esse estelionatário ele se fez passar por representante de uma empresa paranaense. Por isso que a empresa chinesa fez a notícia crimes lá, né? A representação criminal ela fez lá. Por quê? Porque achava que essa empresa estava envolvida, mas a polícia ouviu os representantes, ninguém sabia do que se tratava. Inclusive, o objeto social dessa empresa no Paraná não tinha a ver com a mercadoria que a empresa chinesa estava comprando. Então, os caras não foram minimamente cautelosos também, né? Então, o que aconteceu foi que alguém se fez passar, um estelionatário se fez passar pelo representante legal de uma empresa brasileira que existe, mas que não tinha nada a ver com a história, não havia nenhum indício, isso a polícia confirmou. E, por outro lado, pessoal, nós, né, ainda assim, tínhamos dúvida, por quê? Porque a consumação do crime, em regra, o local da consumação é o que vai indicar o juízo competente, e aqui a consumação do estelionato como crime material se deu com a obtenção da vantagem devida lá nos Estados Unidos, então geraria mais dúvidas ainda. O problema é que nós temos que lembrar da Lei 14.155, que introduziu, além de qualificadoras, também no crime
de furto, qualificadoras e majorantes, também introduziu uma nova qualificadora no estelionato, que é a fraude eletrônica, que nós temos lá no artigo 171, parágrafo 2º A. O 2º A. Que prevê uma pena de 4 a 8 anos em situações como essas, em que, por meio de contatos por telefone, né, à distância, alguém, ou e-mail, como acontece muito, né, o cara acaba praticando o estelionato, que hoje é o meio mais comum, diga-se de passagem, né? E aí, pessoal, para casos de estelionato, quando há depósito, transferência de valores, e também numa hipótese específica, que não era o caso, que seria o estelionato por meio de cheque sem fundos, nós temos uma regra nova no parágrafo 4º do artigo 70, que prevê, excepcionando o caput, que a competência não vai se firmar pelo local onde se consumou o crime de estelionato, vai ser do local onde domiciliada a vítima. E se há mais de uma vítima, pela prevenção. Aqui, no caso, há uma única vítima. Então, consequentemente, era aplicável o parágrafo 4º. Nós tínhamos uma regra definindo o juízo do local do domicílio da vítima. Por quê? Porque envolveu transferência bancária. E isso atraía a nova regra do parágrafo 4º do artigo 70. Vale lembrar, pessoal, que essa regra ela é aplicável imediatamente, é uma regra processual. Então, mesmo que o fato tenha acontecido antes da Lei 14.155, tem aplicabilidade imediata. Terceira sessão do STJ entende assim, salvo quando já tinha ação penal em curso, quando veio a lei, né? Porque aí não altera uma competência territorial por conta do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Mas num caso como esse, que quando veio a Lei 14.155 e ela tem vigência a partir de 28 de maio de 2021, quando ela veio, se não havia ainda denunciação penal, nós vamos observar a nova regra que mudou a competência territorial, como era a situação aqui encontrada. Logo, pessoal, sabíamos a regra aplicável, juízo do domicílio da vítima. O problema é, a empresa é sediada na China. Como que nós vamos resolver isso? Não vamos considerar a sede, vamos aplicar o Código Civil, o artigo 75, parágrafo 2º, que vai dizer que quando nós temos uma empresa com administração ou diretoria no estrangeiro, o domicílio da pessoa jurídica, quanto a uma sucursal, um estabelecimento no Brasil, é do local onde situada essa sucursal, onde situada essa representação, esse estabelecimento aqui no Brasil, que no caso era em Guararapes. Por isso que o STJ disse que a competência era estadual, como nós vimos, e do juízo criminal da comarca de Guararapes, Pernambuco, lá na terra do nosso caro professor Felipe, que também é pernambucano, né? Então, com isso, pessoal, vejam que é uma situação muito rica, porque evoca várias regras e uma situação difícil, né? Que tem que ter todo um conhecimento de várias regras para poder resolver adequadamente. O STJ foi muito técnico, então, por isso selecionamos esse precedente aqui bem interessante. É bem interessante, professor Gabriel. Eu só chamo a atenção de duas coisas que me vieram à mente. Por mais que o STJ aplicou, né, a nova lei que colocou o parágrafo 4º no artigo 70 do Código Penal, mas eu queria chamar a atenção que não é exceção, né, o parágrafo 4º em relação ao caput, né? E nós já discutimos isso em informativos anteriores, não era o caso aí, mas eu acho que não é todo e qualquer delito que utiliza cheque, né, que realmente é exceção, que seria o domicílio da vítima, né? A gente até discutiu, né? Só queria lembrar a súmula 48, né, do STJ, que por mais que não tenha sido lembrado, mas eu acho que ainda continua aplicável, né? Porque ele envolve não um cheque sem fundo, mas uma falsificação de cheque, né? E que ele considera que a competência é o local da obtenção da vantagem ilícita, né? Quando se falsifica o cheque, né? E por mais assim que você esteja falando da fé pública, né? Que essa questão dos selos, etc. Né? Eu lembrei da súmula, se não me falha a memória, 73, né? Que é falsificação grosseira, né? De moeda, né? O STJ
diz que é estelionato, né? Então, nesse caso, ele considerou de só menos importância também, né? Essa questão da adulteração, da falsificação do selo, né? Isso aí é um paralelo que me veio à mente, embora não tenha nada a ver com moeda falsa. Mas, Mas assim, bem o valor é o mesmo, o bem jurídico Sim, e protegido. bem interessante, Felipe, porque tu lembrou, a gente julgou um caso que era de falsificação de cheque. E o STJ disse que não se aplicava o parágrafo 4º, exatamente porque ele é para cheque sem fundo. É o estelionato, a figura equiparada, do parágrafo 1º, que cuida de cheque sem fundo. Muito bem lembrado, e interessante que os julgados que a gente tem visto em informativos, muitos juízes têm aplicado o parágrafo 4º e o STJ tem dito, não é para esse caso. É para depósito, transferência bancária ou cheque sem fundo. Aqui era transferência bancária, por isso que ele aplicou. Isso é importante lembrar, porque muita gente acha que mudou a competência no estelionato, agora é o domicílio da vítima. Não é verdade. Continua a regra geral sendo do local da obtenção da vantagem indevida, que é a regra do caput, onde se consuma o estelionato como crime material, que depende do resultado naturalístico para ele se consumar. Mas nessas hipóteses de estelionato que envolva depósito de valores, transferência bancária ou cheque sem fundo, aí sim é que a gente aplica do parágrafo 4º. Muito bem lembrado. E temos agora, mudando de áreas, um julgamento aqui em processo civil, né, Felipe? Exatamente, professor Gabriel. Ele envolve a sustentação oral, né, quando do julgamento de recursos ou ações originárias nos tribunais, né? Para o pessoal de casa entender a importância disso. No Código Antigo, ele não era muito claro, né, para dizer as hipóteses em que tinha ou não cabimento de sustentação oral pelos advogados. Isso ficava a cargo do regimento interno dos tribunais. Então, você tinha um tratamento muito dispar, né, variava de estado para estado, de tribunal federal para tribunal federal, tribunal do trabalho, etc. Era um casuísmo muito grande, né? E o legislador, quando fez o novo, já não é tão novo, né? Código de Processo Civil em 2015, ele tentou uniformizar a questão da ARES, né, de racionalização, no artigo 937 do Código de Processo Civil. E o que é que acontece? Existia lá um inciso que ele foi vetado pelo presidente da República, que ele tinha exatamente essa possibilidade de você fazer a sustentação oral nos agravos internos, né? Também chamados de agravos regimentais ou agravinhos, né? Que são aqueles casos em que o relator, né? Como todos nós sabemos, a regra dentro de um tribunal é que a decisão seja colegiada. Esse é o princípio, né, de um tribunal, que você, ao julgar questões mais importantes ou revisar uma questão julgada por um juiz de primeiro grau, você tenha realmente uma sabedoria numérica, né? Mas todos nós sabemos que pela racionalização dos trabalhos é muito comum que matérias mais batidas, né, aqueles temas mais que saltam aos olhos, né, é muito comum que o relator, né, monocraticamente decida a questão, representando, obviamente, o colegiado, mas ele participa sozinho, né, através de uma decisão escrita. E se a parte sucumbente não estiver satisfeita, ela entra com um agravo interno, um agravo regimental, ou agravinho, né, para exatamente levar a questão para discussão junto ao colegiado. E o que é que acontece? Embora os recursos, né, se forem pela disciplina que estava no CPC, embora os recursos fossem de apelação, por exemplo, quando o colegiado vai julgar a apelação, caberia, no caso, essa sustentação oral no julgamento, ok. Mas se o relator monocraticamente julgar, ou negar seguimento à apelação, no agravo regimental que traria a matéria para o colegiado, não seria cabível essa sustentação oral. Então, na prática, a lei ela fazia essa distinção, né, entre o recurso ser julgado originariamente, monocraticamente pelo relator, ou ser julgado originariamente direto pelo colegiado. Cabia a sustentação oral num caso e no outro não cabia. Cabe aqui colocar, professor Gabriel, que o artigo 937 ele trazia o inciso 7º, que ele foi vetado pelo presidente da República, e que esse inciso 7º do artigo 937 colocava, né, que uma série de hipóteses em que era cabível essa sustentação oral nos agravos regimentais, e as razões do veto do presidente da República é que isso iria inviabilizar o trabalho nos tribunais, né, seria contra a celeridade processual, etc., e foi vetado. Existia uma única hipótese no código em que se admitia a sustentação oral. Era a que estava no parágrafo 3º do artigo 937, que ele colocava que em alguns processos de competência originária, do inciso 6º, que era exatamente ação rescisória,
mandado de segurança e reclamação, caberia a sustentação oral no agravo interposto contra a decisão do relator que extinguisse essa ação originária. Aí eu chamo a atenção para o que a literalidade da norma que extinga, né, que é quando o relator ele mata, né, a ação monocraticamente, e que os tribunais vinham interpretando restritivamente, para dizer que essa hipótese não era toda e qualquer agravo regimental, né, se o relator desse uma liminar, etc., até caberia o regimental, mas não caberia a sustentação oral. A sustentação oral seria única e exclusivamente nos casos em que o relator extinguia essa ação originária. Pois bem, o quadro mudou. O legislador, né, revendo, né, o veto, não chegou a derrubar o veto, mas ele fez uma lei, né, que praticamente restabeleceu aquilo que havia sido vetado pelo presidente da República, mas ele não mexeu, ele não colocou a lei topograficamente dentro do CPC, ele colocou a lei dentro do Estatuto da Advocacia. Essa lei é a lei 14.365 de 2022. Ela incluiu o artigo 2b no Estatuto da Ordem. E esse artigo 2b, ele fala literalmente, poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Eu chamo a atenção que ele deu esse direito, né, da sustentação oral. Ele diz contra a decisão monocrática do relator, ele não repetiu o que tinha lá no parágrafo 3º do artigo 937, dessa decisão ser extintiva, não é, ou seja, ele pode dar a liminar, ele pode negar a liminar o relator, ele pode extinguir o recurso ou a ação, e ele, nos incisos desse parágrafo 2º, dígito B, do artigo 7º do Estatuto da Ordem, ele enumera as hipóteses de cabimento, e ele bota no inciso primeiro, recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, e ele sai elencando no inciso sexto algumas ações de competência originária, algumas, inclusive, de natureza penal, né, que ele seria uma inovação ao que estava antes no CPC, né, ele coloca ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Qual é o problema que nós tivemos, né? Que o STJ enfrentou essa recentíssima lei. Estávamos diante dos casos de suspensão, né? Suspensão de segurança, suspensão de sentença, suspensão de liminar e suspensão de tutela também. Existem essas classes processuais lá dentro do STJ. E se levantou uma questão de ordem, onde o advogado pediu a palavra para fazer a sustentação oral. O STJ, através de sua corte especial, entendeu que não era cabível. Por quê? Porque a natureza jurídica dessas suspensões é de um incidente processual ou um meio autônomo de impugnação que não é substitutivo recursal. Você está atacando não o mérito da decisão em si, mas um efeito dessa decisão. Sempre que nós tenhamos, né, lesões à economia, à saúde, à segurança e à ordem pública. Você não está... Pode ser que, tecnicamente, juridicamente falando, a decisão atacada, digamos assim, por essa suspensão, ela seja no mérito perfeita. O que está se discutindo é a questão dela provisoriamente produzir efeitos antes do seu trânsito em julgado. É exatamente isso que é atacado nessas suspensões. E o STJ interpretou, né, para dizer que é literal a interpretação desse parágrafo 2º, dígito B, do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, com redação dada por essa lei 14.365 de 2022. Eu havia falado antes, artigo 2º-A, desculpa, artigo 2º-B, mas eu me confundi, professor Gabriel. É parágrafo 2º-B do artigo 7º. É a correta nomenclatura. Então, ele diz que, como não é ação originária e como não é recurso, esses pedidos, né, de suspensão, não é cabível a sustentação oral. Então, o STJ deu a entender que realmente esse rol seria amplamente restrito, né, que não admitiria uma interpretação extensiva. Esse foi o entendimento da questão de ordem. Como não é recurso e como não é ação originária, não cabe sustentação oral. Então, o STJ colocou, né, não é todo e qualquer agravo regimental ou agravo interno que admite sustentação oral, só aqueles previstos nesse parágrafo 2º, dígito B, do artigo 7º do Estatuto da Ordem. E eu trago, professor Gabriel, uma questão interessante que não foi colocada aí nesse julgado, mas que a doutrina já levanta há muito tempo, que é o que está no enunciado 61 da primeira jornada de Direito Processual Civil do CJF, que
trata da hipótese do artigo 356, parágrafo 5º, que é do julgamento parcial de mérito, né? Se a parte ela acumular diversas pretensões, ela acumula pedidos, né, pretensões A, B e C, por exemplo, numa ação. Se uma dessas ações já estiver madura para julgamento antes da produção probatória das demais, o juiz pode, através de uma decisão, né, interlocutória, decidir parcialmente o mérito da lide. É o que está nesse artigo 356. E o parágrafo 5º desse artigo 356 coloca que, em regra, essa decisão que decide parcialmente o mérito da lide, ela é impugnável via agravo de instrumento. E toda a lide, toda a doutrina, né, coloca que, na prática, você não está decidindo de forma provisória o mérito, você já estaria decidindo definitivamente, né? Então, é um pouco louco isso, porque por mais que o agravo de instrumento não esteja elencado, né, seja na redação originária do CPC, no artigo 937, nos incisos, seja desse inciso do parágrafo 2º, isto B, nessa hipótese, todo mundo diz que aquele agravo de instrumento faz, às vezes, né, ou ataca ontologicamente o que faria uma apelação. Então, todo mundo diz que, nesse caso excepcional, o agravo de instrumento aí admitiria a sustentação oral. Eu repito, isso não foi discutido na questão de ordem, é mais uma questão teórica, né, que está nesse enunciado. Bem interessante, Felipe, o caso, né, em si, e só do agravo de instrumento, o código ele só prevê em duas hipóteses, né, a sustentação oral, quando é agravo contra a tutela provisória de urgência ou de evidência. Então não prevê textualmente essa decisão parcial de mérito, como tu bem colocaste. Então, aí é a necessidade do enunciado, né, para dar uma interpretação bem sensata, porque de fato, fora dessas hipóteses, o legislador disse, cabe ostentação oral e agravo de instrumento só nessas hipóteses, então nas outras não vai caber um deferimento de provas, por exemplo. E eu também, né, o julgado é bem interessante e muito bem selecionado, porque envolve essa lei recentíssima, né, 14.365 agora, de 2022, que trouxe algumas mudanças bem interessantes. No estatuto, ela foi publicada em junho, né, em 13 de junho de 2022, ela promoveu muita mudança no estatuto da OAB, e esse ponto interessa para o processo civil, né, e aí até em termos de técnica legislativa seria melhor ter mexido no 937, né, do CPC, do que colocar uma regra que inclusive repete muita coisa do 937 lá, nesse artigo 7º, parágrafo 2º B, novo agora do Estatuto. E eu chamo a atenção que foi essa mesma lei, é uma lei importante para o pessoal, sobretudo se preparando para concursos, de dar uma lida boa nela, porque nós tivemos alteração no CPC envolvendo honorários por apreciação equitativa, que proibiu terminantemente, fora das hipóteses, a fixação por apreciação equitativa, na mesma linha do que o STJ tinha decidido, e ainda previu como que vai acontecer essa apreciação equitativa, né, que é uma regrinha bem polêmica. E no processo penal também inovou, trazendo uma suspensão processual bem importante para os advogados criminalistas, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Nós já tínhamos essa suspensão no CPC, né? E agora foi levada para o 798A do CPP, prevendo essa suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, salvo casos de réu presos, procedimentos da Lei Maria da Penha, ou então medidas consideradas urgentes. Então, uma lei bem importante para o pessoal estudar, e aqui a gente já tem jurisprudência da Corte Especial envolvendo ela. Pessoal, com isso, então, nós concluímos mais o Infemares em Pauta. Hoje, o Infemares em Pauta número 50. Vamos em frente aí nos estudos, pessoal. Esperamos vocês na nossa próxima edição. Não deixem de dar uma lida no material escrito para consolidar bem o aprendizado sobre esses temas. E nos vemos no próximo Infemares. Fiquem com Deus, um abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Força nos estudos.